primavera de 1942. Enquanto conflitos violentos se alastram pelos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, na Europa, no norte da África e no Pacífico, Adolf Hitler se prepara para uma longa estadia em sua mais nova casamata, a Toca do Lobo, e sente grande prazer no isolamento. No mundo inteiro, as pessoas morriam por causa de Hitler. Em vez de se concentrar nesse grande problema, ele se concentrava no microcosmo. Ele assumia cada mínimo detalhe de controle e treinava para ver com que perfeição podia levar os cães a obedecer suas ordens. Tocava lira enquanto Roma queimava. Hitler. Quem é o homem por trás do monstro? Haviam muitos aspectos daquela história que não se encaixavam. De adolescente solitário a herói nacional. Ele foi o Messias do povo alemão. Como ele conseguiu? Foi tudo uma encenação, um espetáculo. Esta é a apresentação definitiva do homem mais odiado da história. Hitler, ascensão e queda. 30 de janeiro de 1942. Pouco mais de um mês após o Führer alemão Adolf Hitler declarar guerra aos Estados Unidos, uma multidão lota a Sportpalast Arena de Berlim, ansiosa para testemunhar o primeiro discurso público do Ano Novo. O discurso do Sportpalast representou a reiteração da profecia de Hitler, que os americanos empurrariam os alemães para uma guerra mundial, e uma guerra mundial resultaria na aniquilação dos judeus da Europa. Podemos interpretar isso como o início de um enorme programa de extermínio que estava prestes a ser deslanchado. Em vez de ser uma ameaça como na profecia de Hitler em 1939, era algo que estava acontecendo. O discurso é o mais próximo que Hitler chega de reconhecer o Holocausto publicamente. Três anos antes, Hitler endossou pessoalmente um programa nazista de eutanásia, que sistematicamente assassinou os incapazes físicos e mentais da Alemanha. Ele se tornou um desastre em relações públicas. O programa T4 foi um dos elementos mais perturbadores dos primeiros anos do Terceiro Reich, e Hitler estava diretamente relacionado a ele. O programa o maculou irremediavelmente. O povo alemão reagiu e associou Hitler a ele, mas ele aprendeu a lição. É uma lição que ensina Hitler a ser escrupuloso no que diz respeito a manter o sangue do massacre dos judeus longe das próprias mãos. Não havia rastros de documentos que ligassem Adolf Hitler ao Holocausto. Foi uma proeza extraordinária, num país tão burocratizado que mantinha registros meticulosos de cada mínima, minúscula atividade. Foi feito um imenso esforço para garantir que não haveria uma ordem escrita que determinasse matem todos os judeus na Europa. Hitler jamais visita um campo de extermínio ou testemunha uma execução. Ele exige que seu universo fique totalmente isolado dos detalhes sórdidos. O que mais surpreendia em Adolf Hitler era sua incapacidade de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Era alguém que precisava ficar em uma sociedade fechada, quase um mundo fechado. Ele era uma espécie de gangster clássico. Eles não queriam ser lembrados da profunda imoralidade em que estavam atolados até o pescoço. Era assassinato e muito sangrento. Quando ele fazia festinha na cabeça de crianças,
Havia criancinhas no leste, a centenas de quilômetros, tendo as cabeças esmagadas contra as laterais de vagões de trem. Mas era uma realidade que ninguém queria reconhecer. Na sede campestre, o Berghof, Hitler pontifica sobre muitos assuntos, mas jamais menciona o Holocausto. E seu séquito tem o cuidado de nunca tocar no assunto. De acordo com as memórias de Henriette von Schirach, filha do fotógrafo pessoal de Hitler, ela rompe a norma tácita em 1943. Ela viu mulheres judias sendo agredidas em Amsterdã e decidiu abordar o assunto com Hitler, na crença quase encantadora de tão ingênua de que ele ficaria tão horrorizado quanto ela ficara. Ele foi ao Berghof, tomou chá com um pedaço de bolo e mencionou uma coisa horrível, horrível que vira em Amsterdã. E Hitler se irrita. Mulheres judias em Amsterdã, o que elas têm a ver com você? Ele gritou com ela e a mandou embora. Ela saiu da sala em prantos. E nunca mais foi vista em Berghof. 23 de janeiro de 1942. Hitler convida o chefe da SS, Heinrich Himmler, e outros oficiais superiores para um calmo repasto. Segundo os memorandos oficiais da equipe, momentos de intimidade como esses dão ao Führer a perfeita oportunidade para abençoar o Holocausto, sem pronunciar uma ordem direta. Eles degustavam uma boa refeição, a toalha imaculada, tudo perfeito. Um encontro muito civilizado. Mas a conversa descamba, como costuma acontecer com Hitler, para os judeus. A conversa é apavorante. Não é burocrática, mas Hitler diz coisas como: se eu tiver de pedir aos judeus que partam voluntariamente e eles se recusarem, eu não vejo outra opção além do extermínio. Nós devemos observar bem que Hitler não mandava ninguém fazer alguma coisa específica. Ele permitia que os comensais tirassem suas próprias conclusões. Hitler não precisa enfrentar as praticidades do genocídio judaico, porque ele sabe que Heinrich Himmler o fará. É um processo conhecido como trabalhar em direção ao Führer. Todo mundo sabia o que Hitler pensava sobre os judeus. E uma maneira de cair nas boas graças era antecipar o ódio. Quanto mais radical fosse a solução, provavelmente seria adotada na Alemanha nazista à medida que a guerra progredia. Diferentes organismos e indivíduos competiam para ter acesso a Hitler e ter as ideias aprovadas por ele. O controle da SS sobre a política para os judeus se deu porque, naquela época, Himmler era o favorito de Hitler. Se quisesse saber o que Hitler estava pensando, bastava ver o que Himmler fazia. 20 de janeiro de 1942. 3 dias antes do repasto com Hitler, a SS nazista de Himmler marca uma reunião nesta mansão em um subúrbio de Berlim. Ali, eles decidem qual será a solução final para a questão judaica. Desde que Hitler aprovou a legislação antissemita em 1933, os judeus foram brutalmente perseguidos. 1.200.000 haviam sido mortos no ano anterior. Agora, os nazistas pretendem deportar sistematicamente todos os judeus da Europa. O destino deles é a morte industrializada. Novos campos de extermínio com câmaras de gás acabam de ser inaugurados. No testamento mais recente de Hitler, ele deixou claro que estava muito orgulhoso do modo como as pessoas que tiveram de morrer pelo bem maior da Alemanha foram mortas de modo humano. Ele achava que o uso do gás era uma maneira benevolente e limpa de matar. Ele sabia o que acontecia quando os judeus chegavam a Treblinka, ou Sobibor, ou Auschwitz, quando eles eram tocados para as câmaras de gás. Mas para Hitler, o Holocausto era algo realizado por outras pessoas. Fevereiro de 1942. Por quase uma década, Hitler havia vivenciado um sucesso desenfreado como líder da Alemanha.
Mas a maré da guerra começa a virar contra ele. Os Estados Unidos são um novo e poderosíssimo inimigo. E os soviéticos não estão entregando os pontos como esperava que a raça eslovaca inferior fizesse. Depois de um inverno brutal, Hitler está ansioso para partir novamente para o ataque e liquidar a fatura de uma vez por todas. Para Hitler, deveria ser uma guerra de aniquilação. Era um confronto de civilizações, um confronto de raças. Não havia segundo lugar. Alemanha ou União Soviética. Uma delas seria completamente destruída. Inverno de 1941. De seu quartel-general no leste, a Toca do Lobo, a 800 quilômetros da linha de frente, Adolf Hitler decide que quer supervisionar em pessoa os planos para uma nova ofensiva ao Oriente. Havia um homem que queria ser o supremo senhor da guerra, mas que também queria ser a pessoa bem ali no meio das operações. E não dá para ser as duas coisas. Mas ele é. Quando uma devastadora contraofensiva soviética em dezembro de 41 leva os generais a recomendar retiradas táticas. Hitler desautoriza a todos, ordenando um ataque total. Ele ordena que os soldados fiquem e lutem até a morte. Em termos humanos, é uma ordem muito dispendiosa. O número de homens perdidos, centenas de milhares. Mas isso não importava, porque Hitler só pensava em curto prazo, no que lhe interessava, e a ordem de ataque funcionou. Na cabeça de Hitler, ela chamou a atenção para a habilidade dos generais. O relacionamento entre eles sempre foi frágil. Enquanto as coisas corriam bem, Hitler estava pronto para deixar que continuassem. Mas quando tudo começou a desmoronar, ele tomou uma atitude mais direta. 20 de abril de 1942. Hitler está tão determinado a apertar ainda mais o controle sobre o comando militar que se recusa a sair da Toca do Lobo. Para festejar seu 53º aniversário, os líderes políticos e militares são obrigados a ir até ele. Hitler era o que hoje se chama de maníaco por controle, além de todos os limites. Ele precisava confirmar o domínio sobre as outras pessoas, sem exceção, o tempo inteiro. Pare aí mesmo. Este homem e Hitler estão apertando as mãos. Algo muito revelador aqui é que há uma distância interpessoal que ele quer diminuir, porque nós tendemos a nos aproximar das pessoas de quem gostamos. Ele tenta puxá-lo para perto, mas Hitler está claramente muito relutante. Está bem ali, ele puxa para perto e dá um passo adiante. Está tentando mandar uma mensagem não verbal para Hitler. Águas passadas não movem moinhos. Os problemas que tivemos estão encerrados. Sejamos amigos outra vez. Esse homem é Joachim von Ribbentrop, ministro nazista das Relações Exteriores. Ele se opõe fortemente à invasão da União Soviética por Hitler. E a relação entre os dois sofre um grande resfriamento. Esse não foi um aniversário alegre. Há algo subliminar nas entrelinhas que nos mostra que esse talvez fosse o início da ruptura entre Hitler e seus generais. Ao longo de 1942, a natureza controladora de Hitler se intensifica à medida que ele se isola na Toca do Lobo. Ele preenche os longos dias treinando o pastor alemão Blondy e interferindo em todas as decisões militares, mesmo as mais insignificantes. Hitler exigia que qualquer soldado alemão que quisesse se casar com uma estrangeira apresentasse fotografias e um currículo da mulher para que fossem examinados pessoalmente por ele. Era uma loucura que estimulava sua capacidade de se ater a mínimos detalhes como esse, mesmo com o avanço de uma guerra titânica. 28 de junho de 1942. Da casamata Toca do Lobo, Hitler lança nova ofensiva no leste e exige ter a palavra final sobre toda a estratégia militar.
Ele decide empurrar mais de 1 milhão de homens na direção de longínquos campos de petróleo no sul da União Soviética. Nessas fotografias particulares tiradas por Walter Frantz, Hitler, o militar amador, pode ser visto obrigando seus experientes comandantes a fazer-lhe a vontade. Era um comando por controle remoto. Lá estava Hitler, passando a mão por cima dos grandes mapas da União Soviética. E era ali que estava o problema, porque os generais alemães eram profissionais qualificados, eles entendiam de logística e conheciam as duas tiranias, tempo e espaço, e Hitler não. Ele agia por intuição. 9 de julho de 1942, com apenas 11 dias da nova ofensiva no leste, Hitler ignora as objeções dos generais e divide um grupamento do exército para atacar a cidadela soviética Stalingrado. A decisão enfraquece as forças no sul e elas têm dificuldade para ganhar terreno. Um mês e meio mais tarde, em 24 de agosto, em um comando avançado na Ucrânia, a frustração de Hitler entra em ebulição. Estava quente, estava úmido. As notícias do front eram cada vez piores. Ele se virou para o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Franz Halder, e disse: "Você não sabe nada sobre guerrear. Eu fui soldado no front na Primeira Guerra Mundial. Eu sei mais do que você. O que você fez na Primeira Guerra Mundial? Você sentou no mesmo banco, na frente da mesma mesa, desenhando seus mapas. Não sofreu nenhum ferimento." Em um lance sem precedentes, Hitler dispensa o comandante da área, o marechal de campo Wilhelm List, e assume o comando do grupamento de exército em pessoa. O líder supremo da Alemanha agora gerencia a logística cotidiana de 300 mil homens. Hitler ligava para os comandantes no front e perguntava: onde seus canhões antitanques estão posicionados? Ele ligava para a Força Aérea e mandava que enviassem 3 aeronaves de transporte JU-52 para tal e tal base. Coisas que deviam ser feitas por homens no local, homens que tivessem conhecimento técnico. O que tornava os alemães melhores na guerra que qualquer outro povo da Europa eram as comunicações claras e diretas entre todas as divisões. E Adolf Hitler joga tudo isso no lixo. Fracionada e distendida, a ofensiva no leste tropeça até parar sob o comando de Hitler. Enquanto o outro gélido inverno soviético se aproxima de Stalingrado, os exaustos soldados alemães que cercam a cidade pedem ao comandante em chefe que permita uma retirada para que possam se aquecer e receber suprimentos. Ele estava no trem do Führer, no vagão refeitório revestido com madeira de lei, quando outro trem para ao lado. Era vagão de carga, levando soldados alemães enxovalhados e desmoralizados, com alguns gravemente feridos. Eram as tropas de Stalingrado. Quando aqueles espantalhos espiaram pela janela do vagão refeitório, Hitler esticou a mão por cima da mesa e então fechou a cortina. Janeiro de 1943. É um novo ano, mas para Adolf Hitler, quase tudo está na mesma. Ele é consumido por incontáveis más notícias da frente russa. Depois de 5 meses de uma intensa luta pelo controle de Stalingrado, os soviéticos reagem e cercam os soldados alemães. Quando a Batalha de Stalingrado começou a desandar e com o exército alemão isolado, Hitler começou a pensar em termos de honra alemã, força alemã, superioridade racial alemã. Os alemães não seriam derrotados por meros eslavos, essas coisas. No que dizia respeito a Hitler, era uma questão ideológica, a jogada final para acabar com o bolchevismo e com os eslavos. Hoje temos mais conhecimento do que tínhamos no passado sobre Hitler e o consumo de drogas. Sondern weil mir daran gar nichts mehr lag. Nicht nur deswegen, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte. Das Entscheidende ist in diesem Krieg, wer den endgültigen Haken austeilt. Und da können Sie überzeugt sein, das werden wir sein. No início de 1943,
50.000 soldados alemães já haviam morrido no cerco de Stalingrado. Mais uma vez, Hitler se recusa a permitir que o exército bata em retirada. O quartel-general do Führer estava completamente fora da realidade. Em Stalingrado, os homens estavam famintos, eles viam os companheiros mortos, as temperaturas congelantes abaixo de zero, era uma cena cataclísmica. Mas Hitler não queria ou não conseguia encarar a realidade. Ele criou um mundo de fantasias sobre o que os soldados alemães poderiam fazer, baseado nos fatos e nas condições que enfrentavam na frente oriental. 22 de janeiro de 1943. Hitler recebe um apelo desesperado do comandante alemão em Stalingrado. Os homens estão cercados, sem munição, e são obrigados a comer seus cavalos para sobreviver. O general Friedrich Paulus quer permissão para se render. É uma solicitação completamente ilógica de um comandante militar. Hitler não permitia, pois ainda estava obcecado pela ideia de que entraria para a história se obrigasse os russos a reconhecer que os alemães jamais desistiam. Ele promoveu Paulus a marechal de campo, porque esperava que generais e marechais de campo lutassem até o último homem e o último cartucho. Se não, esperava que cometessem suicídio. Hitler achava que os soldados eram guerreiros ideológicos em prol de uma grande ideia. Mas eram eles que estavam atolados em um deserto gelado, a milhares de quilômetros de casa, tentando comer cavalos congelados. Poucos dias depois, o general Paulus e os soldados se rendem em Stalingrado. O exército alemão perdera quase 250.000 de homens em combate. Para Hitler, é a maior de todas as traições. A pior covardia que qualquer general poderia perpetrar era a rendição para os seus arqui-inimigos, os bolcheviques. Hitler ficou perturbado e em choque porque ele não metera uma bala na cabeça. Hitler disse que os sobreviventes do 6º Exército deviam ter se reunido em círculo e atirado uns nos outros com as últimas balas. Hitler tem dificuldade para lidar com a realidade da derrota e se isola nas entranhas da Toca do Lobo. Em particular, Hitler está realmente em péssimo estado. A única companhia que ele tem é um dos cães alsacianos. Emocionalmente, ele se tornou muito sombrio e deprimido. Até aquele momento, durante a guerra, ele almoçava todo dia com os seus assessores e debatia progressos militares, essas coisas. Mas ele não consegue encarar a realidade daquela derrota. Dali por diante, ele só faria refeições com mulheres, em geral as secretárias, e aquelas mulheres tinham ordens de manter a conversa sempre leve e animada. Não se podia lhe dar mais notícias. Quem lhe trouxesse mais notícias seria exilado, rebaixado, executado. Mesmo quando um subordinado corajoso lhe fazia uma estimativa real, ele quase sempre respondia: bom, ele escrevia na margem, isto não pode ser verdade. A derrota de Hitler foi determinada por uma incapacidade de encarar a realidade. 4 de junho de 1942. A tendência de Hitler ao delírio e à negação é capturada em uma fita de áudio, gravada sem o seu conhecimento por um engenheiro de som. É o único registro conhecido de Hitler falando em particular e extraoficialmente. Hitler é ouvido tentando explicar ao marechal finlandês Carl Gustav Mannerheim por que a ofensiva contra a União Soviética não estava saindo de acordo com os planos. Hitler admitiu que não estava preparado adequadamente, mas ele subestimou a Rússia. Não conseguiu admitir que estivesse errado. Ele tentava justificar e racionalizar o erro. Ele diz: eu teria feito de qualquer jeito.
Quando Hitler diz que os russos tinham 35 mil tanques, é claramente um grande exagero. Na verdade, a capacidade máxima do exército soviético é de apenas 23 mil tanques. Mesmo na companhia de pessoas íntimas e de confiança, Hitler manipula os fatos. Eram mentiras cabeludas. Ele contava com tanta segurança que as pessoas ao fundo repetiam: sim, 35 mil, sim, 35 mil. E ele ainda tem a audácia de dizer: ainda assim, destruímos 34 mil daqueles 35 mil tanques. E isso, na verdade, era uma fantasia. Ele vivia num mundo de fantasia. Verão de 1943. O estado de negação de Hitler determina o tom de todo o regime. O ministro da propaganda Joseph Goebbels lançou um filme que mostra as mulheres alemãs no fronte doméstico, curtindo a boa vida. Mas quando Hamburgo sofre um bombardeio maciço, Hitler não pode mais esconder a verdade. A superioridade aérea dos aliados se torna demolidora e a cidade é queimada. Adolf Hitler não demonstra qualquer empatia pelo sofrimento dos cidadãos. Se por um lado ele se emocionava com animais e crianças, por outro lado, Hitler era absolutamente indiferente ao sofrimento de seres humanos. Ele acreditava que o povo alemão tinha que passar por tais provações para chegar à vitória final. Hitler não fez o menor gesto na direção do público, do tipo, ainda estou com vocês, ou eu sou um de vocês. No entanto, ele comprou 3 mil pinturas para serem exibidas em um novo museu de arte. Em 43 e 44, a última coisa que se deveria fazer era gastar uma quantia exorbitante em obras de arte. Mesmo assim, foi o que ele fez. Não era um homem que ficasse ao lado do povo até o amargo fim e nas piores condições. Uma coisa engraçada, engraçada de forma muito doentia, é que Hitler torcia para que as bombas aliadas destruíssem a prefeitura de Berlim, que ele via como uma forma execrável de arquitetura. Se estivesse no comando, ele teria construído uma prefeitura muito melhor. Então ele ficava olhando, já bombardearam? Já destruíram? Se não a bombardearem, vou ficar muito decepcionado, posso até bombardeá-la eu mesmo. Com a guerra claramente se voltando contra ele, Hitler, um orador outrora poderoso e prolífico, só faz 2 discursos em todo o ano de 1943. Um deles pouco depois da derrota em Stalingrado. Foi um grande problema para Goebbels tentar convencer Hitler a falar para o povo. Quando se dispôs a falar, ele estava muito abatido. Ich glaubte, dass jetzt die Stätte meiner Arbeit, an die ich seit Monaten gebunden war, mit ruhigem Gewissen verlassen zu können. Dank dem Opfer und Heldendum unserer Soldaten der Ostfront ist es gelungen, nunmehr endgültig die Krise, in die das deutsche Heer durch ein unverdientes Schicksal gestürzt worden war, zu überwinden. Era monocórdio se comparado aos discursos normais. Ele não levava mais ao povo ao crescendo aquela sensação espiritual de orgasmo. Quando Hitler perdeu a capacidade de comover o povo alemão com a oratória, ele perdeu exatamente aquilo que o levara ao poder. 9 de julho de 1900 invadem a Sicília, abrindo uma nova frente ocidental. 16 dias mais tarde, o aliado mais próximo de Hitler no eixo, Benito Mussolini, é levado à prisão por seu próprio governo. O quadro geral não é bom. Mas o Führer não está preocupado com o quadro geral.
Ele está voltado para uma ousada tentativa de resgate. Em última análise, ele era uma criança. Era alguém que achava que resgatar Mussolini e colocá-lo de volta no topo de um Estado fascista viraria o jogo em favor do eixo. Hitler tinha uma relação muito estranha com Mussolini. Na década de 30, era um seguidor de Benito Mussolini, um admirador. Um de seus objetos mais queridos era uma foto autografada pelo Duce. Acho que Hitler sentia um carinho genuíno por Mussolini. Por quê? Porque ele era o único outro homem no planeta que fazia a ideia do que significava ser um ditador em botas de montaria num Estado europeu fascista. É claro que a relação fica abalada quando as campanhas políticas e militares de Mussolini fracassam. Portanto, era Hitler que tinha que salvar a pele de Mussolini. 2 de setembro de 1943. A inteligência alemã informa Hitler que mensagens interceptadas revelam onde Mussolini está preso nas montanhas italianas. A ideia de resgatar Mussolini era incrivelmente empolgante para Hitler. Uma unidade de comando da SS desceria em planadores na lateral da montanha, tomaria o hotel e resgataria Mussolini em uma aeronave Fischler Stork, voltando a tempo para o chá com medalhas. Hitler ficou totalmente encantado, porque seria um grande golpe. Mas quando Mussolini foi levado a Hitler, o Führer ficou perturbado ao ver o estado em que ele se encontrava. Não era mais o grande guerreiro da Itália, era um velho de casaco puído, totalmente alquebrado. – 23 de setembro de 1943. Apesar do estado deplorável de Mussolini, Hitler ocupa a maior parte da Itália e coloca o Duce no comando de um governo de fachada. Enquanto isso, na frente oriental, as forças alemãs são esmagadas pelas grandes manobras do Exército Vermelho. Apenas 2 meses antes, uma ofensiva alemã chamada de Operação Cidadela foi arrasada pelo contra-ataque soviético. 50 mil homens foram mortos ou feridos. Perdas esmagadoras como essas obrigam os generais de Hitler a aconselhar uma estratégia defensiva. Hitler era um jogador. E um jogador não tem muita cautela. Ele diz, a minha intuição diz que vou ganhar dessa vez. Quando os comandantes de unidades de grupamento do exército alemão consideravam uma retirada, ele achava que não tinham valor e dizia, aqueles homens com as listras ao longo das calças me enojam. São piores que os judeus. Era isso que Hitler sentia pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Para um dos mais graduados comandantes de Hitler, o sentimento é recíproco. No verão de 1943, o marechal de campo Erich von Manstein começa a criticar abertamente as táticas agressivas do Führer. Uma opinião que lhe garante várias visitas do próprio Hitler. Este é um grande exemplo em filme do contexto histórico. Depois de vencer tantas batalhas, Hitler está perdendo e o general von Manstein tenta fazer com que ele entenda e está tentando dizer. Às vezes a gente precisa fazer uma retirada tática, mas Hitler só pensa em avançar, avançar e avançar. Então a relação fica clara aqui. O general não está satisfeito. Eu não gosto do que está acontecendo. E Hitler não está nem um pouco interessado. Na verdade, na maior parte do filme, ele está distante. Dá para ver que ele não está nem ouvindo. Ele não está nem aí para os detalhes que o general lhe dá com veemência. Na verdade, ele quer tomar o controle da situação. Ele está tentando colocar as mãozinhas nos quadris para parecer poderoso, mas as mãos sobem muito e ele parece ter asinhas de frango. Está cacarejando na situação. Então vem a grande revelação, o aperto de mãos. Não é um aperto de mão casual. Não é um aperto de mão normal de 3 a 5 segundos. Na verdade, dura mais de 30 segundos. Não acaba e finalmente, eles se separam. Mas ele mostra que Hitler diz, para mim, você acabou. Você não tem poder. Sou eu que tenho poder.
meses depois dessa reunião, Hitler demite Manstein. Ele está decidido a expurgar o exército de qualquer um que discorde dele, mesmo que sejam seus melhores homens. Os generais Halder, Guderian e Rundstedt, heróis da campanha francesa, todos acabam dispensados. No lugar deles, Hitler coloca homens inexperientes que farão o que ele mandar. Sabe-se que havia generais recebendo de Hitler, por baixo dos panos, quantias vultosas, além do soldo, para apoiá-lo. Ele pagava por lealdade, para que calassem a boca e trabalhassem. Os novos generais são lacaios de Hitler e não ousam tomar qualquer decisão sem que ele aprove, mesmo quando o patrão se afasta cada vez mais da realidade. Maio de 1944, forças inimigas convergem para o Reich. O Exército Vermelho está a menos de 600 quilômetros de Viena e os aliados estão às portas de Roma, enquanto preparam uma enorme força de invasão na Inglaterra. Mas no início do verão, no quartel-general alpino, o Berghof, Hitler encontra um pouco de paz. Sua amante, Eva Braun, tantas vezes mantida à distância, está empolgada por tê-lo novamente a seu lado. Eva Braun dizia que era como nos bons velhos tempos. Caminhadas com os cães, filmes à noite ao pé do fogo, bolo na casa de chá, hóspedes, pessoas no terraço, nas espreguiçadeiras. Entretanto, nós sabemos que na relação com Eva Braun, como em tantas outras áreas da vida, Hitler recorria às drogas. Ele se injetava com testosterona, colírio de cocaína, tudo. Naquela primavera, a perna de Hitler começa a tremer incontrolavelmente. Seu médico particular, o Dr. Morel, anota no diário que provavelmente é resultado de estresse. Ele acrescenta uma nova injeção aos remédios matinais de Hitler. Acredita-se que contenha o poderoso estimulante metanfetamina. Hoje temos mais conhecimento do que tínhamos no passado sobre Hitler e o consumo de drogas. Ele usava um coquetel com cerca de 74 drogas. É claro que a mente ficava enevoada. Em 3 de junho de 1944, Eva Braun se aproveita da alienação de Hitler e decide realizar a recepção do casamento de sua irmã no Ninho da Águia, acima do Berghof. Em casamentos e ocasiões formais, ele era visto como aquele parente meio constrangedor, um tanto sinistro, austero e alienado. Ele tinha os olhos vidrados e não estava mais totalmente presente. Ele estava cuidando dos próprios problemas de saúde, insônia e preocupações com o rumo da situação. Do ponto de vista da propaganda, era um grande problema, porque todo o mito se baseava na acessibilidade a Hitler, em ouvir-lhe a voz, ver-lhe o rosto. Quando todas essas coisas eram absolutamente necessárias para convencer o povo alemão de que Hitler ainda era o líder do país, ele não se apresenta mais. Hitler estabelece o comando operacional no Berghof e os generais comandantes têm que viajar até lá para as reuniões de estratégia. Todos os dias, porém, algumas horas são reservadas para o que seria uma rotina muito tranquila. Toda a agenda de compromissos era meio adolescente. E Hitler falava sobre os 4 anos entre a morte do pai e a morte da mãe como sendo um dos períodos mais felizes da vida. E ele era completamente mimado pela mãe. Não tinha nada para fazer senão dormir até tarde e se divertir. Com a ajuda das drogas e das montanhas, foi exatamente isso que ele recriou no Berghof. Dormia o quanto quisesse, tomava café tarde, fazia os tratamentos médicos, tomava injeções, pílulas.
antes do almoço. Então, ele caminhava até a casa de chá. Comia bolo e voltava de carro morro acima, pois nunca gostou de fazer esforço físico. Jantar, outra refeição vegetariana e com grande expectativa dos presentes, todos se reúnem ao pé do fogo e ele começa a falar. E ele fala sobre arte, sobre raça, música, vegetarianismo. Horas, história, a noite inteira. A diferença. Era obrigatório sentar e escutar. Temos relatos em que as pessoas diziam: meu Deus, eu estava pronto para me suicidar. Achava que ele não ia parar nunca. Serviam mais bolo e ele continuava falando e ninguém podia ir para a cama enquanto ele não parasse, o que poderia ser às 2, 3 horas da manhã. 5 de junho de 1944. Fiel à sua rotina, Hitler fica acordado até tarde conversando e vendo filmes com Eva Braun antes de finalmente se retirar para os seus aposentos e dormir lá pelas 3 da manhã. Ele ignora totalmente que a cerca de 1000 quilômetros dali, na Normandia, no norte da França, paraquedistas americanos começam a cair do céu. É a primeira fase do que a inteligência alemã espera há muito tempo: uma invasão aliada. Cerca de 3 horas mais tarde, às 6h30 da manhã, tropas aliadas começam a desembarcar em massa nas praias da Normandia. Começa o dia D. E o Führer não pode ser acordado. Era Hitler que liberava as divisões da reserva para repelir a invasão e ninguém conseguia acordá-lo. Hitler estava literalmente dormindo em serviço. Embarcações levavam soldados para as várias praias: Gold, Sword, Juno, Marra, Utah. Os aliados estavam nas costas da Normandia, enquanto Hitler esfregava os olhos tentando acordar. Passava das 10 da manhã quando a equipe se atreveu a acordá-lo. Quando finalmente acordou, teve uma reação estranha. Cavalheiros, disse ele, finalmente aconteceu. Finalmente estão aqui, exatamente como eu esperava. Agora vamos ver o que acontece. Hitler queria mostrar aos britânicos e aos americanos uma guerra para valer. Ele encarava o desastre de braços abertos. Ele estava à beira do precipício junto com o povo alemão. Ele ia levá-lo direto para o apocalipse. Versão brasileira Audiocorp.